Bom dia, sejam todos bem-vindos à segunda aula sobre o regime militar brasileiro. Educação adventista. Muito além do ensino. Muito bem, vamos dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Nas aulas passadas, nós estudamos sobre a Quarta República Brasileira, vimos que com a renúncia de Jânio Quadros começou uma crise muito grande no Brasil. O vice era o João Goulart, ligado ao PTB, que por sua vez tinha ligações com o getulismo, e o Jânio Quadros era visto pela elite militar, elite política mais conservadora, como um perigoso comunista, até porque, por ocasião da renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 1961, ele estava em visita à China comunista. Quando retornou ao Brasil, ele pôde assumir a presidência, mas num contexto parlamentarista. Só mais tarde que, por meio de um plebiscito, o presidencialismo foi restaurado. Ele anunciou as reformas de base, isso deu início a uma crise muito grande e acabou culminando na Marcha da Família com Deus pela Liberdade e no golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Bem, falamos dessa cronologia. Em 1964, então, teve início o período militar, com Humberto Castelo Branco, seguido por Arthur da Costa e Silva. Houve uma junta militar logo a seguir, nós veremos a razão. Depois o governo Médici, o governo Geisel e, por fim, o governo Figueiredo. Muito bem, na aula passada falamos dessa pesquisa, uma pesquisa bem atual. É o livro 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Vimos que havia uma infiltração muito intensa, liderada aí pelo STB, o órgão de espionagem de inteligência da antiga Tchecoslováquia, que pretendeu, inclusive, fomentar uma guerra civil no Brasil. Então, a ameaça comunista era real, mas se isso justificaria uma intervenção militar ou não é uma outra questão. Mas sim, havia ameaça comunista, como também havia hesitação, havia incapacidade do João Goulart, como o próprio STB reconhecia. Então, isso levou, então, uma boa parcela da população brasileira, da sociedade civil organizada, a apoiar o golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Com a cassação do Jango pelo Congresso, o governo foi assumido pelo Ranieri Mazzilli, uma junta militar. Começaram ali as repressões, aqueles que apoiavam ao João Goulart. Inclusive, ligas camponesas foram reprimidas e, no dia 15 de abril de 1964, com base no ato institucional número 1, foi eleito Humberto de Castelo Branco, primeiro presidente, então, do ciclo militar. Nós vimos que o grupo que o assessorava tinha fortes ligações com a Escola Superior de Guerra, criada no governo Dutra, diga-se de passagem, um governo que promoveu um alinhamento aos Estados Unidos no início da Guerra Fria. Foi no governo Castelo Branco que o regime militar foi estruturado, por assim dizer, com a criação do SNI, com o PAEG, para incentivar o crescimento econômico, combater a inflação. Foi instituído o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, ficou estabelecido o bipartidarismo. A oposição estaria articulada no MDB, Movimento Democrático Brasileiro, enquanto que os políticos de situação, políticos que apoiavam, que sustentavam o regime militar, se organizariam no ARENA, Aliança Renovadora Nacional. O ato institucional número 3, lançado em 1966, estendeu, então, esse princípio de eleição indireta para os governadores estaduais. Então, presidentes e governadores eleitos de forma indireta. O presidente pelo Congresso Nacional
e os governadores pelas assembleias estaduais. Tudo isso para evitar, então, a infiltração comunista, para evitar que os políticos de esquerda, né, manipulassem a população e chegassem ao poder. Toda a ideia do governo Castelo Branco era de instituir uma democracia restringida. Pois bem, os atos institucionais eram decretos que permitiam aos militares se sobrepor à ordem constitucional, mas em janeiro de 1967, o Congresso aprovou mesmo uma nova Constituição, uma Constituição centralizadora, autoritária, que seria então a base de todo o regime militar, iria durar até o ano de 1988, quando foi promulgada, portanto, a atual Constituição brasileira. O governo Arthur da Costa e Silva tomou posse no dia 15 de março de 1967 e governou o país até o dia 31 de agosto de 1969. Bem, embora tenha ampliado a participação de militares em postos importantes, os ministérios da Fazenda, do Planejamento foram atribuídos, respectivamente, ao Antônio Delfim Neto e ao Hélio Beltrão, dois civis, muito respeitados na área econômica, e que dariam um tom, então, da condução da economia aí no Brasil nos anos seguintes, à posse do Arthur da Costa e Silva. O Costa e Silva buscou estabelecer pontes, diálogos, né, com a oposição moderada, e incentivou a formação de lideranças sindicais confiáveis para o regime militar, ou seja, líderes sindicais que não iriam fomentar a luta armada, não iriam fomentar grupos mais radicais. O Carlos Lacerda, que, como eu falei na aula passada, inicialmente apoiou o regime militar, mas quando viu que os militares estavam se organizando para governar o país por meio de uma ditadura, ele rompeu, então, com os militares, se juntou ao João Goulart e ao Juscelino Kubitschek, que estavam no exílio, e formaram, então, a Frente Ampla, isso em Montevidéu, no Uruguai. Bem, o ano de 1968 foi um ano marcante na história do mundo, com grandes manifestações estudantis lá em Paris, com o avanço da Guerra do Vietnã, que gerava muitos protestos nos Estados Unidos, né? O movimento feminista ganhou força, movimentos de contracultura, hippies, o rock and roll e daí por diante. E no Brasil não foi diferente. Agitações sociais também marcaram o país, sobretudo após a morte de um estudante chamado Edson Luiz. Isso acabou catalisando as manifestações de rua de 1968. Houve ali, então, a chamada Passeata dos 100 mil, porque foram aproximadamente 100 mil manifestantes que reagiam, então, contra o regime militar. Ocorreram greves também em Contagem, em Minas Gerais, em abril de 1968, e em Osasco, em São Paulo, em julho desse mesmo ano. Grupos de luta armada, como a ALN, MR8, VPR, passaram a atuar de uma forma organizada, de uma forma estruturada, por meio de atentados, né, figuras-chave, né, figuras que apoiavam, de algum modo, o regime, eram simpatizantes ou estavam ligados ao capital, né, assaltos a bancos, ameaças, então essas passaram a ser as ações da luta armada. Isso levou, então, a linha dura do regime a defender novos instrumentos para acabar com o subversivo, né? Bem, no final de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, o partido de oposição, como nós falamos, fez um discurso criticando, né, os militares, conclamando, inclusive, as mulheres, né, solteiras a não namorarem, não terem relacionamento com os militares. Esse episódio acabou sendo, então, o estopim para
o lançamento do Ato Institucional número 5, o AI-5, né, o mais duro, mais repressivo de todos os atos institucionais. Por meio desse decreto, o Congresso Nacional foi fechado e ficou encerrado, portanto, por quase um ano. Certo? A revista Veja lançou essa capa aqui, em 18 de dezembro de 1968. Há uma história, inclusive, bem interessante, que foi relatada pelo Roberto Tivita. E essa foto foi tirada antes, né? E estava nos arquivos, portanto, lá da editora Abril. Foi um dia que o presidente Arthur da Costa e Silva chegou mais cedo no Congresso, como militar, né, muito pontual, estava ali sozinho, e o fotógrafo, então, tirou essa foto. Quando foi baixado o AI-5, então eles viram a oportunidade de usar essa fotografia na capa da revista. Mas como já havia censura, um coronel, então, foi enviado até a redação para analisar aquilo que o grupo editorial pretendia publicar na capa da revista. E o Roberto Tivita conta que esse coronel foi, inclusive, alcoolizado, né? Deram bebidas para ele, enfim. E ele questionou, então, o que eles pretendiam colocar na capa da revista. Ele mostrou a foto, o coronel não entendeu bem a mensagem, aceitou, falou tudo bem, e depois ele perguntou o que eles pretenderiam escrever, né? Qual a legenda, o que pretendiam colocar aqui na capa da revista. O Roberto Tivita pensou, bem, qualquer coisa que eu colocar, ele vai censurar. Então ele falou, não vou colocar nada. E o coronel falou, tudo bem, autorizou a publicação. Só depois, então, que a revista estava circulando pelo país inteiro, que outros militares entenderam a mensagem, mandaram, então, recolher, proibir a circulação da revista. E esse coronel, inclusive, seria punido, né, porque não tinha feito bem o serviço de censura. Bem, a mensagem dessa fotografia é muito clara. O presidente está sozinho no Congresso após ter fechado, ou seja, ele virou um ditador no sentido pleno, né? Nem mesmo as formalidades da República foram mantidas. Então, toda essa história ilustra como que os jornais, como que os artistas, intelectuais tinham que ser muito habilidosos durante o período militar para levarem a sua mensagem, né? Burlando, assim, a censura. Há várias histórias envolvendo letras de música, que depois iremos analisar, e obras de arte, e daí por diante, né? Eles tinham que ser muito criativos para atingir, então, as pessoas, e nem sempre a censura conseguia, então, identificar a crítica. Bem, queria mostrar aqui também para vocês essa charge, tá, do Ziraldo. Foi publicado, então, nessa obra, Uma História do Brasil através da Caricatura. E temos lá, aí o AI-5. Temos uma cobra, então, dizendo o seguinte, para um elefante: te cuida que a barra está pesando para as cobras. E aí o elefante diz: mas eu não sou cobra. Ao que a outra cobra responde: prova para eles. Qual a mensagem dessa charge? Vamos lá. Bem, uma das medidas do ato institucional número 5 é que qualquer indivíduo acusado de atentar contra a economia popular ou de cometer um crime político seria preso e não teria direito ao habeas corpus, que é o direito de responder em liberdade até que o processo seja transitado e julgado. Bem, o habeas corpus é um dos direitos humanos mais fundamentais. Ao perseguirem de forma indiscriminada os opositores, fossem eles terroristas ou simples críticos, né, indivíduos que apreciavam a democracia, então os militares caiu então nessa generalização, e essa é a mensagem da charge. Ou seja, todos
fossem elefantes, entre aspas, né, que são bem diferentes de cobras, ou as cobras propriamente ditas, todos poderiam ser enquadrados no ato institucional número 5, caso se opusessem ao regime militar. Certo? Pois bem, então, a partir dali, a repressão recrudesceu. O ato institucional foi um dos principais instrumentos de combate aos opositores nesses anos aí do regime militar. Em julho de 1969, foi criada a Operação Bandeirantes, outra importante frente aí da linha dura do regime militar. Ela daria lugar aos DOI-CODE, que seriam os principais centros de tortura do regime militar, né? Muito se fala aí das torturas, dos porões do regime militar. A tortura nunca foi oficial, ela ocorria em meio a interrogatórios intensos, para que, então, os investigadores conseguissem identificar os cúmplices, né, de terroristas, de criminosos que atentavam contra o regime militar, ou supostos criminosos. Muitas pessoas inocentes acabaram também sendo vítimas desses centros aí de repressão. Em agosto de 1969, um derrame incapacitou o Arthur da Costa e Silva, que veio a ser substituído por uma junta militar. Veja que coisa, não foi o vice do Costa e Silva que assumiu. O vice dele era um civil, Pedro Aleixo. Pela regra constitucional, o vice, então, deveria assumir. Só que, além de ser civil, ele havia se colocado contra o AI-5. Por isso, ele não tinha confiança dos militares. Então, alguns historiadores que identificam que, nesse momento aqui, houve um golpe dentro do golpe. Porque, ao invés de respeitar a ordem constitucional que os próprios militares haviam estabelecido, eles simplesmente, então, usaram ali o tapetão, como se costuma dizer, tiraram Pedro Aleixo de cena e instituíram, então, essa junta militar que eu havia mostrado para vocês lá naquela linha do tempo do regime militar, lá no início. Bem, a partir daí, a esquerda radical, né, passou a atuar em ações de guerrilha urbana ou rural. A guerrilha é uma guerra assimétrica, não segue as regras convencionais da guerra, e é um desafio muito grande para os exércitos, porque os exércitos são treinados, são preparados para uma luta, para uma guerra convencional. Bem, em janeiro de 1969, o capitão Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária, liderou um assalto a um depósito de armas do Exército. Esse assalto aí ficou famoso. Em novembro de 69, Carlos Marighella, um outro importante líder guerrilheiro, importante nome aí da luta armada, né, contra o regime militar, ele veio a ser assassinado numa emboscada. Ele era uma peça-chave, então ele era caçado pelos militares há um bom tempo. E entre 1970 e 1971, dissidentes do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, iniciaram a guerrilha do Araguaia, no coração do Brasil, na região isolada, né? Guerrilha essa que só seria liquidada em 1975. Os guerrilheiros lá do Araguaia foram muito mal preparados, com espingardas e pouco preparo, no geral, para encarar o exército brasileiro. Só que se embrenharam na floresta e, durante, então, alguns anos, criaram aí dificuldades para os militares. A ideia deles era de seguir o chamado foquismo, ou seja, a partir de um foco no interior do país, eles pretendiam ampliar o raio de atuação até chegar a controlar o governo federal, certo? Havia outras guerrilhas, que algumas eram urbanas. A guerrilha do Araguaia foi a mais famosa guerrilha rural, mas não a única.
como a LN, a VAR Palmares, né, da qual pertenceu a ex-presidente Dilma Rousseff, o NR8 e a Ação Popular de natureza aí católica, né, de origem católica. Bem, a luta armada é um episódio bastante polêmico, bastante controverso da história brasileira aí durante os anos do regime militar, principalmente, embora as origens sejam anteriores ao regime militar. Nós temos aqui essa charge que mostra o Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, com um indivíduo aqui miserável, pequeno, acorrentado, representando Cuba, dizendo ali para um indivíduo que está numa carroça toda quebrada, toda em péssimas condições ali, ele diz para o indivíduo que você precisa, homem, é de uma revolução como a minha. Isso em 1961. Então, uma crítica à influência de Cuba nos países latino-americanos, né, na tentativa ali de fomentar revoluções e guerrilhas. Tá? De modo geral, o que essas guerrilhas pretendiam era implantar uma ditadura do proletariado. Não havia ali a ideia de promover uma democracia, porque a democracia liberal era vista como esses indivíduos como uma falsa democracia. A verdadeira democracia seria a democracia popular, tal qual a da União Soviética, da China maoísta, de Cuba e daí por diante. Eu vou mostrar para vocês um trecho do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que trata um pouco melhor, então, desses aspectos. Mesmo antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais, explosão de bombas em lugares públicos, fuzilamento e tortura de inocentes. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam o exemplo de seus companheiros ideológicos, que em outros países já somavam mais de 50 milhões de assassinatos, em nome da revolução. No mês de fevereiro, antes da subida dos militares ao poder, o PCdoB enviou brasileiros para a China com o objetivo de aprender as técnicas de guerrilha de Mao Tse-tung. Foram estes cidadãos que voltaram 4 anos depois e formaram a guerrilha do Araguaia. Preso nessa guerrilha foi José Genuíno. Mesmo exilado, Leonel Brizola fomentava de fora a revolução no Brasil. Segundo seu filho, Fidel Castro entregou $1 milhão para seu pai para comprar armamento e munição e entregá-los aos revolucionários no Brasil. Bandidos e terroristas, hoje reverenciados como heróis nacionais, sequestraram, torturaram, assassinaram inocentes em nome de seus ideais. Essa, uma verdade pouco noticiada nos anos seguintes pela imprensa e academia brasileira, que tratou tudo como uma luta contra a ditadura e pela democracia. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho, além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Né? Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira que, de tão repetida, tornou-se história. Mais tarde, as narrativas históricas vão ficando cada vez mais deturpadas em relação a esse período, até o ponto de hoje, infelizmente, parecer ponto pacífico
que gente como a Dilma, por exemplo, tivesse lutado pela liberdade, ou pela democracia, ou pelos direitos humanos. Isso é uma falsificação histórica. Derrubar o regime era o pretexto utilizado ao atrair militantes para a causa principal: instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Entre os grupos terroristas que tiveram maior destaque neste período sombrio estavam a ALN, Colina, o MR8, PCdoB, VPR, Par Palmares e MRT. Estes grupos eram formados por pessoas que protagonizaram nos anos seguintes a política no Brasil. Entre elas está Dilma Vana Rousseff, que pertenceu aos grupos Polop, Colina, Par Palmares e virou presidente do país em 2011. Os grupos que Dilma participou foram responsáveis por diversos atentados, assaltos, sequestros e assassinatos. Outro nome que protagonizou o terrorismo brasileiro foi Carlos Marighella. Junto com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a Aliança Libertadora Nacional. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969, Marighella divulga todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis: matar policiais e membros do exército, preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal, pelo que chamaram de luta social. Assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano Charles Elbeck, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. Muito bem. Então, vimos aí um pouco sobre a atuação da luta armada, um episódio da história do Brasil que não pode ser de modo algum esquecido. Precisamos tratar da luta armada, assim como também devemos tratar dos vários crimes, torturas, prisões arbitrárias, censura, cometidas aí pelos militares e pelos seus apoiadores. Pois bem, temos uma questão do Enem também para tratarmos. Essa questão está disponível na apostila de vocês entre as páginas 6 e 7. Nós temos, então, essa questão do Enem, que foi aplicado em 2012. Vamos lá, então. De um ponto de vista político, achávamos que a ditadura militar era a antessala do socialismo e a última forma de governo possível às classes dominantes no Brasil. Diante de nossos olhos apocalípticos, ditadura e sistema capitalista cairiam juntos num único e harmonioso movimento. A luta especificamente política estava esgotada. Esse é o Fernando Gabeira, Carta sobre Anistia, a entrevista do Pasquim, conversação sobre 1968. O Fernando Gabeira, que é jornalista, e apareceu um trecho aí de uma entrevista dele nessa parte do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que eu acabei de exibir para vocês. Compartilhando da avaliação presente no texto, vários grupos de oposição ao regime militar, nos anos 1960 e 1970, lançaram-se na luta política seguindo a estratégia de aliança com os sindicatos e incitação de greves? Não. É porque, nessa altura, o regime já controlava de uma forma bem consistente, né, os sindicatos. Nós falamos que o Costa e Silva havia buscado, então, ali pontes, né, com líderes sindicais, com uma oposição moderada. Então, esses grupos
de oposição ali mais radical nem mesmo confiavam, né, nesses líderes sindicais, e o controle, né, da classe trabalhadora era tão firme que greves eram muito limitadas. Ocorreram algumas, como eu apontei para vocês, mas a ponto de desestabilizar, de derrubar o regime militar, não estava no horizonte, certo? Organização de guerrilhas no campo e na cidade. Olha, é de se pensar. Vamos ver as demais opções. Apresentação de acusações junto à Anistia Internacional. Não, isso não houve. Conquista de votos para o movimento democrático brasileiro. Também não. É porque esses grupos mais radicais nem sequer acreditavam que a via democrática seria um caminho possível. Mobilização da imprensa nacional a favor da abertura do sistema partidário, também não. Havia uma desconfiança muito grande em relação à imprensa nacional e também não se esperava ali, não se imaginava essa abertura do sistema partidário. Opção correta, portanto, letra B, organização de guerrilhas no campo e na cidade, como nós vimos. Muito bem. Logo após o afastamento, então, do Costa e Silva e a posse dessa junta militar, alguns dias depois houve então o sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick, que foi então uma moeda de troca para que 15 guerrilheiros, 15 terroristas, né, fossem libertados, dentre eles o José Disseu, que nós vimos ali, e esses então guerrilheiros foram enviados para o exílio. Vários deles foram para Cuba, onde foram receber então treinamento de guerrilha, enfim, e depois retornariam ao país. Vários deles assumiriam cargos políticos mais tarde, né? Bem, essa junta militar veio a dar posse ao Emílio Garrastazu Médici, que assumiu no dia 30 de outubro de 1969 e governou até o dia 15 de março de 1974. Médici teve a ideia de dividir o seu governo nas áreas militar, econômica e política, 3 áreas aí, seguindo a tendência dos presidentes militares, procurou convidar os principais técnicos, né, os indivíduos mais preparados, mais competentes. Os militares ali imbuídos ainda de um certo positivismo, acreditavam que a tecnocracia seria o futuro do Brasil. Ou seja, um governo de técnicos, governo de especialistas, deixando de lado a questão política e ideológica, certo? As propagandas da época buscavam não seguir uma linha claramente ideológica e apenas um certo nacionalismo, um ufanismo, né? Daí surgiram slogans como esse: Brasil, ame-o ou deixe-o, que tem sim um fundo autoritário, mas, pelo menos em tese, não se posicionava ideologicamente, certo? Em 1970, 40% das residências urbanas já tinham televisão, a televisão estava se expandindo, lembrando que o alcance era bem maior do que 40%, que era muito comum, principalmente à noite, famílias se reunirem, né, para assistirem o telejornal, assistirem novelas, em dias de jogos de seleção de futebol, então era um grande encontro, né? E a propaganda governamental, então, passou a promover essa ideia de o Brasil como uma grande potência. Entre 1969 e 1973, houve o chamado milagre econômico brasileiro. O PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, cresceu na média anual de 11,2%. Então, nesse crescimento econômico extraordinário, diga-se de passagem que hoje nem a China cresce nessa
proporção, ela já cresceu, mas atualmente não. Houve ali o chamado ciclo Brasil Grande. O governo passou a fomentar, passou a promover obras consideradas faraônicas, né, como a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, a usina hidrelétrica de Itaipu, dentre vários outros projetos, que alguns deles tinham, sim, finalidade, utilidade, né, como o caso da usina, o caso da ponte, enfim, mas a grandiosidade também servia para fins políticos, né, para promover o regime, para exaltar os seus feitos, para provar, entre aspas, de que essa era a forma correta de se fazer política. A economia ia muito bem, as exportações estavam se diversificando, o déficit público e a inflação estavam sendo reduzidos, o que significa que o poder de compra do trabalhador estava aumentando. E, como cereja do bolo, a conquista do tricampeonato mundial de futebol, no ano de 1970. Tudo isso empolgava a classe média brasileira, né? Época também que Emerson Fittipaldi ganhou títulos na Fórmula 1. Enfim, essas vitórias no esporte serviu então para embalar o povo brasileiro nesse momento, que coincidiu com o auge da repressão. Então, todo esse progresso econômico, esse progresso aí nos esportes, acabava ali escondendo a face mais terrível do regime militar, que deu justamente durante o governo do Emílio Garrastazu Médici. Bem, uma frase aí que é atribuída ao Antônio Delfim Neto, um mago aí da economia nesse período, é de que primeiro era preciso aumentar o bolo, fazer o bolo crescer, para depois reparti-lo, certo? Ou seja, a preocupação do regime militar naquele momento deveria ser o crescimento do PIB, para só no futuro, quem sabe, pensar em mais justiça social, em redistribuição de renda, coisas dessa natureza, tá? Trabalhadores de baixa qualificação tiveram seus salários comprimidos, programas sociais do Estado foram retardados ou mesmo abandonados. Então, a renda se concentrou mais nas classes média e alta da população. Então, vamos ver aqui nessa tabela a evolução do PIB. Veja, no ano de 1964, quando os militares assumiram o poder, a economia não ia bem, né? O crescimento naquele ano apenas de 2,9%. Em 1965 caiu um pouco, 2,7%, 66, 3,8%, 67, 4,8%, mas veja o que acontece a partir de 1968, de 67 para 68, praticamente ali mais do que dobra, né? Mais do que dobra o crescimento do PIB. Em 69, uma pequena queda, 10,2%. Chegamos ao pico lá em 1973 de 14% no crescimento do PIB, certo? E depois disso começa a cair, e uma queda acentuada. Nós veremos então a razão, o que provocou então esse esgotamento da economia e, consequentemente, levaria a um esgotamento do ciclo militar. Bem, houve uma primeira crise, um choque do petróleo em 1974, que nós já estudamos, está ligada ao conflito árabe-israelense, como forma de retalhar o Ocidente, retalhar Israel. Os países que integram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, elevou bastante o preço do barril do petróleo, e isso então provocou uma grande crise internacional. Naquela época, as economias desenvolvidas dependiam muito mais do que hoje, inclusive, do petróleo do Oriente Médio. Então, os capitais acabaram se retraindo. Essa é uma reação comum em todo o contexto de crise. Os investidores ficam com receio, ficam ali com medo de investir e perder, então, seus investimentos. Os capitais se retraíram,
O Brasil acabou não sustentando o seu crescimento, aquele crescimento extraordinário, né, do milagre econômico brasileiro. Depois, nós tivemos um grande crescimento da dívida externa e da inflação, né, que chegaria a 200% em 1983. Então, imagina, colocando, então, num contexto aqui atual, para ilustrar, imagina no início do ano de 1983, um pão que custa R$1. No final do ano, dia 31 de dezembro, esse pão custa R$200. E é óbvio que, ao longo do ano, os reajustes salariais não acompanharam a inflação. Então, o que há aí é uma perda do poder de compra muito acentuada. A desigualdade na distribuição da renda e nos benefícios do crescimento acabaram forçando Geisel, o presidente seguinte, né, o sucessor do Médici, a tentar reaquecer a economia, mas o êxito dele foi apenas parcial, certo? Bem, o governo Geisel marca o início da transição democrática. E havia um contexto internacional que contribuía. Da mesma forma que havia um contexto internacional favorável ao regime militar quando ele começou, certo? Vivia-se lá, nos anos 60, lá, o auge da Guerra Fria, né? Houve a crise dos mísseis de Cuba. Então, as ações da União Soviética eram muito intensas, no sentido de promover infiltração, de apoiar guerrilhas, de Cuba também, os Estados Unidos, por sua vez, né? Apoiando regimes que pudessem, então, deter o avanço do comunismo. O contexto lá atrás era favorável, mas a partir do fim dos anos 70, o contexto agora muda e já é favorável ao início da transição democrática. A posse do Jimmy Carter foi um divisor de águas nesse sentido. O Jimmy Carter, presidente americano, acabou impulsionando o debate sobre os direitos humanos, grande defensor aí dos direitos humanos. Isso influenciou a abertura política no Brasil. O presidente Geisel e o general Golbery Couto e Silva promoveram a chamada abertura lenta, gradual e segura. Qual era a ideia dessa abertura lenta, gradual e segura? Primeiro, ela não ocorreria rapidamente, levaria alguns anos, seria gradual, então as liberdades individuais, os direitos constitucionais seriam restabelecidos paulatinamente, e segura principalmente para os militares, para que eles não fossem vítimas da repressão de um regime que viesse logo a seguir. Ou seja, eles procurariam assegurar uma lei de anistia, para que eles fossem, então, blindados, não respondessem por eventuais crimes, e por crimes, efetivamente, que vieram a cometer durante os anos que estiveram à frente do país. O ato institucional número 5 veio a ser revogado em outubro de 1978. No campo da economia, Geisel foi um grande estatista, né? Criou várias empresas estatais e deu continuidade a grandes projetos de intervenção do Estado, como o Proálcool e as usinas nucleares de Angra 1, Angra 2. Houve uma polêmica naquela época, temia-se, né, que o Brasil, nos bastidores, estivesse construindo uma bomba atômica, houve até uma rivalidade com a Argentina, enfim, mas a produção de energia nuclear no Brasil serve a fins pacíficos. O Brasil se tornou signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E o Proálcool incentivando, então, a produção de álcool, né, a partir do etanol. O Brasil, então, pioneiro aí nesse sentido. Bem, em 1975, nesse contexto de abertura lenta, gradual e segura, ocorreu um dos crimes aí mais chocantes, que teve uma das maiores repercussões aí durante o regime militar. Vladimir Herzog, um jornalista de origem judaica,
da TV Cultura, ele foi chamado ao COD, lá em São Paulo, para prestar um depoimento. Ele era suspeito de ter envolvimento com os comunistas. Ele foi voluntariamente, não foi intimado, não foi forçado aí. E, em meio lá ao seu interrogatório, ele veio a ser torturado. Em meio, então, àquelas torturas bárbaras, ele morreu. Então, os militares ali agora tinham um problema nas mãos para camuflar o crime. Então, criaram a versão de que o Vladimir Herzog havia, então, se enforcado lá na cela do COD. Uma cena patética, né? A altura que vocês podem ver que não favorece, então, alguém que queira se matar. Temos essa parede aqui que não tem uma marca, né, do sapato do Vladimir Herzog. Se ele tivesse enforcado aqui, iria se debater e provavelmente teria marcas. Enfim, claramente uma cena forjada de torturadores lá nas dependências do COD. Houve uma missa ecumênica, celebrando, então, celebrando não seria o melhor termo, mas demarcando, então, ali o funeral do Vladimir Herzog. Essa missa ecumênica teve presença de grandes personalidades ali naquele momento, ocorreu na Praça da Sé. Embora o regime tivesse proibido, ela ocorreu mesmo assim. Teve a presença, inclusive, do Henry Sobels, o rabino, um dos rabinos mais famosos daquela época, faleceu aí um tempo atrás. Bem, e o Vladimir Herzog foi sepultado no cemitério judaico, no campo destinado, então, às vítimas de assassinatos ou pessoas que morrem de doenças, enfim. E no cemitério judaico existe uma separação, existe uma área separada para os suicidas e a parte comum a todos aqueles que morrem vítimas de doenças ou morte natural ou são assassinados. Então, até o sepultamento do Herzog foi um ato de coragem e de oposição ao regime militar. Tá? Ninguém acreditou nessa versão de que ele teria ali se enforcado nas dependências do COD. Só em 2012, a Justiça finalmente retificou a certidão de óbito do Vladimir Herzog. Até então constava suicídio e passou então a ser morte por maus tratos e tortura, enfim, a causa mortes do Vladimir Herzog, só em 2012. A família cobra muito até hoje porque as Forças Armadas nunca se pronunciaram, nunca pediram desculpas, né, então, por esse lamentável assassinato. Bem, em janeiro de 1976, o metalúrgico Manuel Fiel Filho foi morto também em circunstâncias semelhantes. Tá? Isso colocava ali em questão se a abertura estava realmente acontecendo. Na verdade, havia uma divisão nas Forças Armadas e no governo. Um lado, então, querendo uma abertura cada vez maior, inclusive o presidente, e havia uma linha dura que entendia que não, que era o momento de reprimir cada vez mais todos os opositores do regime, certo? Então, essa divisão aí marcava o próprio regime militar. Na próxima aula, iremos tratar finalmente da transição efetivamente para a democracia, o governo João Batista Figueiredo. Iremos analisar aí as letras de algumas músicas e corrigir também algumas questões do Enem. Por hoje é só, ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Por hoje é só.